Amados irmãos e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, Deus vos abençoe. Este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus em muitos diferentes países. Amados, nós sempre temos o mesmo tema, o retorno de Cristo. Nossa preparação para estarmos prontos quando Ele vier. E, obviamente, não estar desapontado, mas pertencer ao grupo privilegiado dos eleitos que estão desejando ir todo o caminho com o Senhor, sem compromissos em qualquer simples questão ou ponto doutrinário, simplesmente tomando a sua posição em relação à palavra de Deus que permanece eternamente, a única verdade existindo na face da terra. Muitas escrituras falam sobre as diversas vindas do Senhor. Mas nós estamos principalmente interessados no seu retorno para aqueles que esperam por Ele para serem levados para a glória, para a ceia das bodas do Cordeiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o último versículo, nós lemos: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esta é uma promessa e o apóstolo Paulo falou sobre esse tema em diferentes lugares enquanto escrevia às igrejas locais. E, claramente, no capítulo 4, em 1 Tessalonicense, nós temos a descrição do que aconteceu na direta vinda do Senhor, que será pessoal, não será um processo que caminha adiante em dias, em semanas e meses, mas acontecerá, será um evento, como a primeira vinda de Cristo. Seu nascimento não foi por idades, foi anunciado, mas quando o tempo se cumpriu, foi em um dia, em um lugar, onde Cristo, o Salvador, nasceu. Da mesma forma, a sua ascensão aos céus foi em um dia, em um momento, e seu retorno será em um dia, em um momento, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiveram vivos serão transformados, e juntos seremos arrebatados. Agora, muitos que acreditam no ministério do irmão Branham têm a ideia que a mensagem é a chamada de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e acreditam que agora Cristo já está descendo, porque a mensagem está caminhando adiante. Mas isto simplesmente não é verdade. Nosso Senhor permanece no céu até que o tempo venha. Atos, capítulo 3, do versículo 17 a 21. Cristo permanece no céu até que todas as coisas estejam restauradas, e a mensagem é a mensagem de restauração de todas as coisas. E a restauração tem que acontecer
na igreja noiva, sobre toda a terra, nesse tempo. É a última mensagem no tempo da graça e a mais importante de todas as eras. E então, claramente, a Escritura diz aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá, não um ensinamento, não uma mensagem, mas Ele mesmo. E eu apelo a você, amados irmãos e irmãs, a crerem como a Escritura diz e o que a Escritura diz. Por favor, pare de colocar suas próprias interpretações dentro da palavra de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos é dito sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão na noite, versículo 2. E então, ele continua dizendo no versículo 3, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz. Agora, nós estamos nesse processo de paz. Jamais houve tantas guerras na Terra como agora. Em todos os lugares, em todos os dias, nós somente ouvimos de guerras e rumores de guerra. Mas, ao mesmo tempo, a urgência do processo de paz está na agenda. E nós temos que compreender a importância do processo de paz que está seguindo no nosso tempo. Então, no versículo 4, nós ouvimos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. E aqui nós chegamos a um ponto muito, muito especial. Vós, irmãos, que vivem agora, no fim do tempo da graça, vós, irmãos, que veem e ouvem todas essas profecias bíblicas e predições cumpridas, você que vive nessa geração, onde profecias bíblicas se tornam uma realidade viva diante de nós. Vós, irmãos, que conhecem as Escrituras proféticas, vós, irmãos, que conhecem a mensagem da hora, vós, irmãos, que conhecem a prometida palavra para esse dia, vós, que não estão nas trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E nosso Senhor diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, também falando sobre o retorno de Cristo e também nos introduzindo a coisa mais importante que é e são as promessas de Deus feitas pelas quais nós temos parte da natureza divina. Somente algo que é de natureza divina e que tivermos parte disso, então nós receberemos natureza divina em nossas almas, como o novo nascimento. Primeiro, nós recebemos a palavra de Deus, qual é a semente. Nós não somos nascidos de novo porque uma personalidade carismática aparece no palco. Não.
nós somos nascidos de novo, se nós recebemos a semente da palavra de Deus, e se o Espírito Santo pode vir sobre nós para criar nova vida em nós. Assim, nós temos que compreender e vivenciar estas coisas prometidas a nós na santa palavra de Deus. Agora, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, nós lemos: pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que afirmação! Não seguimos fábulas engenhosas. Agora, eu tenho que te dizer sobre a mensagem do tempo do fim bíblica. Não somente a expressão mensagem do tempo do fim, mas a mensagem do tempo do fim baseada na Bíblia. Justamente como a Escritura diz, nós dizemos. O que a Escritura ensina, nós ensinamos. E o que a Escritura se torna silenciosa, nós estamos silenciosos. Por exemplo, se lemos em Apocalipse, capítulo 10, sobre as vozes dos 7 trovões, que João ouviu a voz do céu. Sela o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Assim, não está escrito. Deus o manteve em silêncio e secretamente. E nós deixamos em silêncio e secretamente com Deus. E por isso nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nós somente devemos manter aquelas coisas que estão escritas neste livro de profecia. Aquelas coisas que não estão escritas, nós temos que deixá-las com Deus. Por favor, não tente interpretar. Deixe-o com Deus. Se você interpretar, tudo que você tiver serão fábulas engenhosas. E há tantas fábulas destas existindo e em circulação nas assim chamadas fileiras da mensagem do tempo do fim. E por isto, eu, irmão Frank, tenho a missão divina de ir a cidade a cidade Amados irmãos e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, Deus vos abençoe. Este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus em muitos diferentes países. Amados, nós sempre temos o mesmo tema, o retorno de Cristo. Nossa preparação para estarmos prontos quando Ele vier. E, obviamente, não estar desapontado, mas pertencer ao grupo privilegiado dos eleitos que estão desejando ir todo o caminho com o Senhor, sem compromissos em qualquer simples questão ou ponto doutrinário, simplesmente tomando a sua posição em relação à palavra de Deus que permanece eternamente. A única verdade existindo na face da terra. Muitas escrituras falam sobre as diversas vindas do Senhor. Mas nós estamos principalmente interessados no seu retorno
para aqueles que esperam por Ele, para serem levados para a glória, para a ceia das bodas do Cordeiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o último versículo, nós lemos: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Esta é uma promessa, e o apóstolo Paulo falou sobre esse tema em diferentes lugares, enquanto escrevia às igrejas locais. E, claramente, no capítulo 4, em 1 Tessalonicense, nós temos a descrição do que aconteceu na direta vinda do Senhor, que será pessoal, não será um processo que caminha adiante em dias, em semanas e meses, mas acontecerá, será um evento, como a primeira vinda de Cristo. Seu nascimento não foi por idades, foi anunciado, mas quando o tempo se cumpriu, foi em um dia, em um lugar, onde Cristo, o Salvador, nasceu. Da mesma forma, a sua ascensão aos céus foi em um dia, em um momento, e seu retorno será em um dia, em um momento, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiveram vivos serão transformados, e juntos seremos arrebatados. Agora, muitos que acreditam no ministério do irmão Branham têm a ideia que a mensagem é a chamada de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e acreditam que agora Cristo já está descendo, porque a mensagem está caminhando adiante. Mas isto simplesmente não é verdade. Nosso Senhor permanece no céu até que o tempo venha. Atos, capítulo 3, do versículo 17 a 21. Cristo permanece no céu até que todas as coisas estejam restauradas, e a mensagem é a mensagem de restauração de todas as coisas. E a restauração tem que acontecer na igreja noiva, sobre toda a terra, nesse tempo. É a última mensagem no tempo da graça e a mais importante de todas as eras. E então, claramente, a Escritura diz aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá, não o ensinamento, não uma mensagem, mas Ele mesmo. E eu apelo a você, amados irmãos e irmãs, a crerem como a Escritura diz e o que a Escritura diz. Por favor, pare de colocar suas próprias interpretações dentro da palavra de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos é dito sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão na noite, versículo 2. E então, ele continua dizendo no versículo 3, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz.
Agora, nós estamos neste processo de paz. Jamais houve tantas guerras na Terra como agora. Em todos os lugares, em todos os dias, nós somente ouvimos de guerras e rumores de guerra. Mas, ao mesmo tempo, a urgência do processo de paz está na agenda. E nós temos que compreender a importância do processo de paz que está seguindo no nosso tempo. Então, no versículo 4, nós ouvimos: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. E aqui nós chegamos a um ponto muito, muito especial. Vós, irmãos, que vivem agora, no fim do tempo da graça, vós, irmãos, que veem e ouvem todas essas profecias bíblicas e predições cumpridas, você que vive nessa geração, onde profecias bíblicas se tornam uma realidade viva diante de nós. Vós, irmãos, que conhecem as escrituras proféticas, vós, irmãos, que conhecem a mensagem da hora, vós, irmãos, que conhecem a prometida palavra para esse dia, vós, que não estão nas trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E nosso Senhor diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, também falando sobre o retorno de Cristo e também nos introduzindo a coisa mais importante, que é e são as promessas de Deus feitas, pelas quais nós temos parte da natureza divina. Somente algo que é de natureza divina e que tivermos parte disso, então nós receberemos natureza divina em nossas almas, como o novo nascimento. Primeiro, nós recebemos a palavra de Deus, qual é a semente. Nós não somos nascidos de novo porque uma personalidade carismática aparece no palco. Não. Nós somos nascidos de novo se nós recebemos a semente da palavra de Deus e se o Espírito Santo pode vir sobre nós para criar nova vida em nós. Assim, nós temos que compreender e vivenciar estas coisas prometidas a nós na santa palavra de Deus. Agora, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, nós lemos: pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que afirmação! Não seguimos fábulas engenhosas. Agora, eu tenho que te dizer sobre a mensagem do tempo do fim bíblica. Não somente a expressão mensagem do tempo do fim, mas a mensagem do tempo do fim baseada na Bíblia. Justamente como a Escritura diz, nós dizemos. O que a Escritura ensina, nós ensinamos. E o que a Escritura
se torna silenciosa, nós estamos silenciosos. Por exemplo, se lemos em Apocalipse, capítulo 10, sobre as vozes dos 7 trovões, que João ouviu a voz do céu. Sela o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Assim, não está escrito. Deus o manteve em silêncio e secretamente. E nós deixamos em silêncio e secretamente com Deus. E por isso nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nós somente devemos manter aquelas coisas que estão escritas neste livro de profecia. Aquelas coisas que não estão escritas, nós temos que deixá-las com Deus. Por favor, não tente interpretar. Deixe-o com Deus. Se você interpretar, tudo que você tiver serão fábulas engenhosas. E há tantas fábulas destas existindo e em circulação nas assim chamadas fileiras da mensagem do tempo do fim. E por isto, eu, irmão Frank, tenho a missão divina de ir a cidade